Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sessão 1212. Esse é o programa de toda terça e quinta. Comigo a Cris de Medeiros, terapeuta apaixonado por autoconhecimento. E hoje estou aqui, nesse cenário maravilhoso. Essa é a nossa casa, que chamamos de nosso ninho. Eu e a Carla construímos essa casa com as nossas próprias mãos, foram 2 anos. Quero uma casa no campo, onde eu possa plantar muitos roques rurais. Elis Regina, né? Olha só. Então, mas para fazer isso, nós enfrentamos medos e inseguranças diários, porque fui só eu e a minha esposa. Dá um tchau aí, amor. Dá um tchau aí onde você está. Está lá na rede, lá. Fui eu e ela, todos os dias que passamos, todos os dias, incansavelmente nós dois, erguendo tijolo por tijolo, lá em cima, no telhado, 2 anos para a gente ter isso. E para nós conquistarmos o nosso sonho, tem que haver trabalho, tem que haver confiança em que você é capaz, tem que haver coragem para colocar essa confiança sua no jogo, não é? E assim você vai. O tema dessa nossa sessão é como destravar medos e inseguranças e como liberar confiança e segurança, né? Essas características estão sempre se alternando em nós, né? Mas muitas vezes medo e insegurança nos dominam. E, via de regra, medo e insegurança não é consciente, nós não percebemos. Às vezes a gente se considera mesmo corajoso, forte, mas tudo isso é uma representação para ocultar medos internos que nos impedem, sabe, de seguirmos adiante. Bom, nossa live de hoje tem por tema perguntas e respostas. Vamos então fazer perguntas e respostas. Estou aqui para responder qualquer pergunta, desde que não indiscreta. E que eu saiba, não é? Então, fazer perguntas à minha audiência querida sobre os nossos temas. Confiança, coragem, medo, insegurança, o que trava a minha vida. E já chegou uma aqui, ó. A Vitória Rocha, como bloquear pensamentos negativos e insegurança. Aê! Como bloquear pensamentos, ela já está dando até uma dica, não é? Ela está dando uma dica, como bloquear pensamentos negativos e inseguranças. Bom, os mariners americanos, eles são altamente treinados em situação de alto risco, total risco, porque eles são treinados para guerra, para enfrentar inimigos, para defender a pátria e a população, né? Os mariners americanos. E uma das provas que eles passam, como mariners, são pessoas da marinha, né? Marinha de guerra, uma das provas é eles mergulharem em apneia sem respirador de oxigênio, enchem o pulmão e mergulham. E lá embaixo, a mais de 10 metros de profundidade, então pressão no ouvido é altíssima, né? A distância da flor da água é muito grande, então começam pensamentos, se eu devo chegar lá em cima antes de acabar o oxigênio em mim, começam muitos pensamentos. Como bloquear pensamentos negativos. E aí lá embaixo eles têm que apertar parafusos. A missão deles é apertar parafusos sob a água em apneia. Só que esse não é o problema. O problema é que vão alguns mergulhadores com oxigênio e tudo mais, né? E vão atrapalhando eles a fazerem a missão de apertar o parafuso. E aí, a orientação e a instrução como bloquear pensamentos negativos é: primeiro, pense em pequenas soluções, pequenas, em partes pequenas. Não em grandes volumes de pensamentos, em partes pequenas. Se concentra em pequenas soluções. Apertar o parafuso, porque se for pensando, eu estou a 10 metros de profundidade, meus pulmões estão com oxigênio para 1 minuto, esse cara está me atrapalhando, ele está batendo, se cair essa chave. Então, isso confunde a mente e a pessoa perde o controle. Para que você tenha controle, pense em pequenas porções por vez. Segundo, tenha um pensamento positivo para cada pensamento negativo que vier. Né? Para cada objeção,
tenha uma solução. Mas o que nós fazemos no nosso dia a dia é o contrário. Para cada solução, a gente cria 5 problemas. E esses 5 problemas criam um cenário na nossa mente e aumenta essa instabilidade. E aí eu fico vendo coisas terríveis. É quando o meu pensamento se torna o negativo, né? Insegurança, a insegurança, medo, e eu vou me distanciando cada vez mais. Opa, segura aí. E eu vou me distanciando cada vez mais e cada vez mais longe dos meus sonhos, da minha vida, da minha realização, né? Então, como bloquear, essas 2 dicas da Marinha Americana, diretamente para você, né? Pense em pequenas partes e um pensamento positivo para cada pensamento negativo que vier. O que eu gosto de fazer é sempre há algo bom a ser aprendido. Começar a minimizar as ideias de erros. Eu já não considero erro, eu considero aprendizado. Isso que me trouxe até aqui é um aprendizado. Se eu não cheguei onde eu queria, eu vim muito longe. Agora, daqui para frente, eu tenho coisas que aprendi. Imagina você com 30, 35, 40 ou mais anos de idade, o quanto você aprendeu na vida e que são riquezas que você pode aplicar para o que for hoje, que muitos não têm. E aí a gente se esquece de usar essa riqueza nas dificuldades, nos obstáculos, que assim é a vida, não é? Eu não estou livre de cometer erros, eu dou um passo atrás, bato no barulhinho aqui, nossa, que coisa feia, o que vão pensar de mim? Então relaxa e aprenda com os acontecimentos, né? E assim você bloqueia pensamentos negativos. Os pensamentos não vão vir mais, mas se você ficar alimentando pensamentos negativos, você vai ficando craque em pensamentos negativos. Então, passe a ser craque em pensamentos positivos, alimentando pensamentos positivos, tá bom? Eu estou respondendo perguntas e respostas. Perguntas e respostas, estou respondendo perguntas. Respostas sou eu que dou, estou respondendo perguntas. A live de hoje é perguntas e respostas. Estou respondendo pergunta da minha audiência querida. Que pergunta você tem? Enquanto você pensa aí, eu quero falar sobre julgamentos. Medos e inseguranças andam juntos? Olha, essa menina Vital de Vitória Rocha, hein? Você não é mole não, Vitória arrocha a gente, né? A Fernanda, o que eu posso fazer para me conhecer melhor? Poxa, Fernanda, essa sua pergunta já é um passo em direção a se conhecer melhor. Ok, André, já respondo a sua. Segura aí! Então, a Fernanda, o que eu posso fazer para me conhecer melhor? Primeiro, nós funcionamos num modo automático. É assim que o ser humano é. Nós não temos condições de trazer no nosso consciente, eu estou tocando aqui, porque essa área do nosso corpo é a área do lobo frontal, onde se exercita, onde se acontecem reflexões, um monte de coisa. Então, no consciente não há espaço para administrarmos toda a nossa vida, como, por exemplo, gestos, fala, vocabulário, sotaque, visão. Eu não consigo administrar tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa operação é automática. E toda operação automática, ela é inconsciente, ela é inconsciente. Toda operação automática é inconsciente. Então, se todos os nossos programas, para que a gente possa viver, nós jogamos para o inconsciente por necessidade mecânica, mental, emocional, nós não sabemos o que a gente faz. A gente vai fazendo, a gente vai fazendo. Eu fico bravo automaticamente, eu fico triste automaticamente. Eu tenho programas automáticos de tristeza, de raiva, de alegria. Tem coisas que me acionam. Então, como me conhecer? Esse já é um dado. Olha, Fernanda, eu me abro para a possibilidade de que programas que eu armazenei e que estão funcionando em mim hoje já não são bons. Mas para que eu identifique esses programas, eu tenho que ter consciência, trazê-los para o consciente. E isso é um desejo.
isso é uma conversa, isso que a gente faz aqui é um despertar de, poxa, então eu estou me comportando assim porque eu aprendi, mas eu aprendi há 20 anos atrás. E hoje eu não preciso mais desse aprendizado. Eu mudei, as pessoas mudaram, o mundo mudou. O que nós aprendemos na infância, Fernanda, com os nossos pais, e não só aprendendo porque eles ensinaram, faça isso, não, porque nós vimos, nós testemunhamos, nós sofremos na pele. Quando a gente apanhava, a gente entendia que com criança, com menores, com incapazes, a gente tem que bater para aprender. E hoje a gente fica na frente de uma criança que dá birra, a gente quer bater para ensinar. Mas não é esse o caminho, esse nós aprendemos lá atrás. E a gente traz como um programa. Isso é autoconhecimento. Eu saber que programas eu tenho funcionando e que não estão mais adequados para o meu dia de hoje. Entendeu? Esse é como a gente aprende. E é fantástico. Eu posso substituir por novos aprendizados. Tudo a ver com a minha terapia. É isso aí, Luciana. É tudo que você. Obrigado. Obrigado. Vamos para frente. A Andrea fez uma pergunta: como aprender a liberar o perdão? Caramba, essa é profunda, Andréia. Como aprender a liberar perdão? Tem um caminho, Andréia. Tem um caminho. E o primeiro caminho que eu vejo, e que eu não encontro um outro agora, é que se eu não me perdoar, eu não consigo perdoar o outro. Eu posso fazer até de conta, eu posso ter toda a boa vontade, eu posso entender que eu preciso perdoar o outro. Tá bom, eu perdoo, tá perdoado. Mas aquilo fica aqui dentro, porque eu não entendi como é que eu inicio esse processo de perdão, que começa por mim. E como eu começo por mim, Cris? Eu não estou entendendo isso. Como começar por mim? Então, vou te explicar. Lembra quando você era criança e você errava? Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu, tomando café da manhã na mesa com meus pais e irmãos, sem querer eu derrubava o copo de café, a xícara, era um escândalo que era feito pelo meu pai. Cara, ele brigava demais comigo. A Cris, o seu isso, o seu aquilo, como é que faz isso? Ah! Eu aprendi, né? Aprendi. Mas tinha uma parte em mim que não era aceita pelo meu pai. Mas essa parte era minha. E então, meu pai não aceitava essa parte em mim, aquele menino que não prestava muita atenção, era da fase da infância, estabanado. E às vezes ele diz: pô, você é estabanado. Pô, se era uma fase, o estabanado fosse uma fase, ela permaneceu, porque ele disse que você é. E aí eu adquiri essa personalidade de estabanado. Então, para obedecer meu pai, eu tenho que ser estabanado. E aí eu viro isso, sabe? A nossa vida é assim. Eu me torno um estabanado por obediência ao meu pai, porque ele vivia dizendo: você é estabanado, você é estabanado. E eu, uma criança, eu recebi isso. Bom, eu cresço e vejo alguém estabanado, mas eu tenho raiva do meu estabanado que era condenado pelo meu pai. Como é que eu olho para essa pessoa estabanada? E essa pessoa se aproxima, torna-se um amigo, e ele, vamos supor, pediu algo emprestado, meu carro. E aí, quando ele devolve o carro, eu já vou procurar em alguns lugares para saber se tem algum problema. E eu acho um problema. E ele, eu percebo que ele tem uns traços de estabanado. Cara, eu posso até dizer para ele: tá, tudo bem, tá perdoado, mas eu fico com raiva, porque eu não me perdoo por um dia ter sido estabanado e um dia meu pai ter brigado comigo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para perdoar os outros é entender da onde vem o meu jeito de ser e me perdoar por isso. Algumas pessoas que foram abusadas na infância guardam uma dor muito grande, porque como elas, crianças, puderam atrair um adulto. Então ela não consegue perdoar o adulto porque ela não se perdoa, mas não foi culpa dela. Sabe? Não foi culpa dela. Então,
É isso que acontece. Para que eu possa perdoar alguém, eu preciso me conhecer. A pergunta da Fernanda. E aí, emendo com a pergunta da Andréia. Para me conhecer, eu tenho que olhar para mim e assim me perdoar, e eu vou poder até nem precisar perdoar, porque está tudo entendido, está ok. Eu entendi tudo isso. Tá? Ok. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu espero ter respondido, Andréia. Guardo muito rancor, não consigo perdoar de verdade. Eu sei, Andréia, o rancor é algo difícil, não é? E sabe, Andréia, é um passo após o outro, né? Uma coisa é, eu guardo rancor. Olha o que você disse, eu guardo. Deixa eu perguntar para você, por qual motivo você guarda? Por qual motivo você guarda rancor? Entende? Você diz, eu guardo rancor. Ué, não guarda não. Rancor não é uma coisa boa para ser guardada. Libera, joga fora, tira de dentro de você. Se há algo mais poderoso do que o amor, é o ódio, o rancor, porque ele gruda. O amor, a gente libera, a gente deixa o outro livre. Você ama sua mãe, você não está pensando nela o tempo todo. Você ama o seu marido, se ama mesmo, né? Você não está pensando nele o tempo todo. Você ama seu filho, você não está pensando o tempo todo. Mas quando você tem rancor, você pensa o tempo todo. Você mantém a ferida aberta. E quem mantém a ferida aberta? Você. E como manter a ferida aberta? Para não perdoar, para manter o rancor. Você se machuca cada vez mais. Entende? Desde os meus 10 anos, sempre, tudo, sempre. Tudo para mim hoje, tenho 20 anos e sinto a mesma dor. Sim, ok, isso. A dor é a mesma. Para de se machucar. Você guardou, entendi. Para de se machucar. Não guarda o rancor. Existem processos para fazer isso, se conhecendo, se perdoando. E esse é um grande processo. E não é um processo que acontece da noite para o dia, às vezes demora, porque tem outras coisas no meio do caminho. A dor é muito grande, eu não quero chegar nela, sabe? Ok. A Vitória Rocha hoje está espancando. Vitória A. Rocha. Como acessar a causa da insegurança? Esse é o caminho do autoconhecimento que a Fernanda perguntou. Olha, talvez a Andréia esteja nessa resposta agora. Lembra que eu falei logo no começo? Nossos comportamentos são inconscientes, porque a nossa estrutura fisiológica, psíquica, cognitiva, não consegue trabalhar com tudo no consciente. O consciente é pequeno. A área de trabalho, a nossa mente de trabalho, ela dura 7 a 15 segundos, ela retém 7 momentos, situações. Hoje, quando acordei, eu estava procurando meu óculos. Cara, eu olhei embaixo da cama, cadê meu óculos? E de repente eu resolvi respirar. Quando eu respirei, eu percebi que eu estava com o óculos, procurando o óculos. Já pensou nisso? Já aconteceu com você de estar procurando a chave na mão, de estar procurando o celular e você falando com alguém ao celular e procurando o celular feito louco? Isso é uma prova de que a nossa mente de trabalho, ela se esgota e ela não consegue dominar uma quantidade acima de 7 situações por momento. Então a gente precisa jogar as coisas para o automático, para o inconsciente. É lei da sobrevivência humana. Tem que ser tudo automático. E aí a insegurança se tornou automática, porque é um fator de proteção humana. Isso aconteceu no passado antigo da gente, na infância, do 0 aos 12, principalmente. Né? E aí, o que acontece? Eu preciso chegar lá, mas de que forma? Existem caminhos para chegar lá, existem formas, meios, e é pesquisa, é pesquisa, é terapia, são cursos, é observação consciente, eu quero encontrar, mas muitas pessoas fazem isso sozinhas, encontram, mas não sabem como mudar. É como se você estivesse numa estrada, acabou a gasolina, e você não sabe mais o que fazer, porque você está na estrada. Eu sei.
acabou a gasolina, e agora? O que eu faço? Aí você pergunta, o que eu faço? Não é? Então você pode encontrar um problema lá na infância de insegurança. Vou dar um exemplo para vocês. Uma menina, na idade de 32, se sentia desconectada dos pais, ainda morasse com a mãe e o pai já havia falecido. Desconectada dos pais, ela não tinha, não sentia isso. E aí ela contando, aos 32, contando numa terapia comigo, ela conta assim, ela se lembra, consegue chegar num lugar que antes ela não chegava. Quando eu era criancinha, meu pai militar estava numa parada militar, e ele de um alto grau de comando, eu cheguei, minha mãe me levou, eu cheguei e eu fui correndo e pulei para abraçá-lo. Ele pôs a mão no meu rosto, me jogou para trás dele. E isso marcou a vida dessa criança. O pai que ela tanto amava, pôs a mão no rosto dela, jogou ela para trás. Né? A gente pode explicar isso, mas para a criança não tem explicação, tem o fato gerador daquele bloqueio. Ela se tornou uma menina sem conexão com os pais, insegura de determinada situação. E assim somos nós, cada um tem uma coisinha que, puf, marcou, entende? Puf, marcou. Só que às vezes é tão dolorido que eu não consigo enxergar. Já esqueci, sabe? Se é dolorido eu não quero lembrar, esqueci. Uma pessoa de 50 anos de idade conversando comigo sobre um medo muito grande de lagarta. Lagartinha. Medo enorme que ela tinha. E aí vamos lá trabalhar esse medo, né? Ficamos várias horas trabalhando sobre esse medo, vários encontros. E sabe onde é que estava o medo? Você não faz ideia. Uma vez, ela criança, a mãe pediu que ela fosse na padaria à noite comprar pão. E o tio a acompanhou. E, no caminho, o tio a levou para baixo de uma árvore e abusou dela. A intensidade, qual foi, ela não revela, mas naquele momento caiu lagarta nela. Então, a lagarta também era símbolo do abuso que ela passou, do medo extremo que ela passou, entende? Então, a insegurança. Ela tinha medo de lagarta. Aonde estava? Na infância. Por qual motivo? Aquele. Entende? Então, as coisas da nossa história hoje, nosso comportamento hoje, está vinculado a acontecimentos da nossa história no passado e que entraram em comportamentos para nos proteger, automáticos e que a gente está trazendo até hoje. E muitos deles não precisam mais existir. Eu posso trocar por comportamentos mais saudáveis e melhores para mim e para as pessoas à minha volta. Entende? É assim que acontece. E é assim que a gente pode trabalhar, não é? Então, todos nós temos uma série de conexões no passado, na nossa história. Carolina diz: na minha opinião, seu comportamento cotidiano é preciso você bater de frente com seus defeitos e seus medos, senão acontece. Eu sei que é muito difícil bater de frente com nossos medos, inseguranças, porém precisamos bater de frente. Então, Carolina, o método, eu vou chamar de método agressivo, bater de frente, é agressivo, né? Bater de frente com medo. Existe um estudo muito grande na psicologia que mostra que a aproximação do medo deve ser lenta e gradual. Não só aproximação, como distanciamento. Por exemplo, uma criança que tem medo de dormir sozinha e a mãe não sabe como fazer. Né? Às vezes ela quer, então vamos bater de frente. Fica aí, vou fechar a porta, eu vou para o meu quarto, você não se mexa aí. Você retraumatiza a criança. A criança vai entrar em pânico, em pavor, porque ela, além de estar sozinha no escuro, abandonada, ela foi abandonada pela mãe. E isso vai causar outros problemas, entende? Então, qual é a recomendação? Faz isso devagarinho. Deita na cama com ela,
Na outra noite, você se afasta um pouquinho dela. Na outra noite, você se deita num colchãozinho ao lado da cama dela. Na outra noite, vai afastando o colchãozinho e ela olhando para você e você conversando sobre a necessidade do afastamento, sabe? Um dia você fica sentada olhando para ela na porta. O outro dia você passa da porta, fica olhando para ela até ela dormir. E isso gradualmente vai dando segurança para a criança. Assim se enfrentam medos sem traumas, sem danos maiores, entendeu, Carolina? Então, é uma dica, né? É uma dica. Né? Mas, tudo bem, vamos. A gente adota, cada um pode adotar um sistema, né, que acha melhor, mais agradável, né? Não é tudo a psicologia, né? Mas a psicologia está aí, estudando os comportamentos, né? Tem uma dedicação exclusiva a isso. E por quê, né? Então, existem caminhos, mesmo dentro da psicologia, existem caminhos diferentes, a gente pode adotar um deles e esperar que ele dê um resultado que a gente tanto quer, né? Eu não conheço mais do que você a sua vida. Só você sabe dela. O que eu posso fazer é acolher você, respeitar você, a sua alma e dizer: isso vai passar. Eu não conheço as suas dores. E a minha forma de solucionar talvez não seja mais adequada para você. Mas você pode encontrar um caminho se a gente estiver de mãos dadas, né? Agradeço você por ter me acompanhado hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que tenham uma terça-feira iluminada, cheia de paz e amor.